Irmãos queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, seja com cada um nessa manhã. Nossa gratidão ao Senhor Deus por poder estar aqui. Agradeço também ao pastor Alan Carlos, a sua esposa, por nos receber carinhosamente. Gratidão ao Valdir e à Thalita por intermediarem esse convite. É uma alegria estar com vocês. Nosso programa hoje é sobre família. Eu quero falar sobre família. Para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia num texto que nós vamos estudar. Nós faremos um estudo nessa manhã. Então, aqueles que gostam de anotar, aqueles que gostam de levar a mensagem consigo, passar a mensagem a outras pessoas, tome a sua caneta, seu papel, a sua Bíblia para você anotar. O Senhor quer que estudemos nessa manhã essa preciosa lição, para nós entendermos melhor o seu plano sobre o que as nossas famílias precisam ser e o que elas não podem ser. Portanto, o sermão dessa manhã tem como tema: como vai a tua casa? Uma pergunta que eu faço a você nessa manhã: como vai a tua casa? Se Jesus voltasse hoje e perguntasse a você, pai, a você, mãe, que está aqui nessa manhã, como vai a tua casa? O que você responderia? Irmãos queridos, nós vivemos numa época muito difícil. Mais do que nunca, o inimigo das almas tem atacado ferozmente as nossas famílias, das mais diversas formas. Muitas vezes usando pessoas da própria família, muitas vezes usando pessoas do próprio meio religioso para nos desviar o foco, para levar-nos com as nossas famílias a caminhos que não nos preparam para o céu. E é claro que a Escritura nos deixa lições sobre como não seguir essas armadilhas, como não cair nessas armadilhas. A Bíblia nos deixa lições do que fazer e o que não fazer. E eu quero estudar com vocês um texto que me impacta muito na palavra de Deus. Convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. E nós vamos aqui, pela graça de Deus, tirar algumas preciosas lições para as nossas famílias nesta manhã. Há nesse texto lições para os pais que estão aqui, lições para as mães que estão aqui, lições para os jovens que estão aqui, para as crianças, para os avós que estão aqui. Portanto, eu lhe convido para, durante o sermão, manter a sua Bíblia aberta e manter a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Leiamos então 2 Samuel capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab. Vamos parar a leitura aqui e deixe-me lhe dizer: Davi era um homem. O texto começa falando de Davi, verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Permita-me lembrá-lo. Davi
quem era Davi, o pai de Aminon? Davi você conhece. Nesse momento da sua vida, Davi tinha 6 esposas e tinha mais ou menos 20 filhos. Nunca foi o plano de Deus que um homem tivesse mais de uma mulher. Mas nós sabemos que essas histórias são deixadas aqui para nos vacinar contra as armadilhas que podem trazer insucesso às nossas famílias. Davi era homem, pai, juiz, rei, amigo, representante de Deus, chefe de Estado, uma pessoa ocupada com muitas responsabilidades. Mas algo não se pode negar. Davi parece ser um pai bem intencionado. Como é que a gente sabe disso, pastor? Se você observar o nome dos filhos, desses 20 filhos, alguns, Aminon, o significado no hebraico é digno de confiança. Daniel, segundo filho, Deus é meu juiz. Absalom, o pai da paz. Adonias, aquele que pertence a Adonai. Salomão, aquele que é pacífico. E a menina, Tamar, palmeira ajudadora. Davi parece ser um homem bem intencionado. E eu sei que estou falando nessa manhã para homens, pais e avós, muito bem intencionados. Homens que já suaram para ver a sua família nos caminhos de Deus. Homens que tiveram a intenção de que sua família estivesse pronta quando Jesus voltar. Mas sabe, quando eu olho para a Bíblia, essa lição me lembra um primeiro ponto. Quando o assunto é família, irmãos, não bastam boas intenções. A Bíblia diz que Davi era tão bem intencionado que ele nomeou os seus filhos como seus ministros. 1 Samuel capítulo 8, verso 18, diz que Davi nomeou seus filhos como seus ministros para estarem mais próximos dele. Um pai bem intencionado, um pai que escolhe bem o nome dos filhos, um pai que os nomeia como seus assessores. Um outro detalhe que o texto bíblico diz: Davi estava num momento interessante da sua vida. Se você na sua casa quiser ler hoje à tarde, desde o capítulo 7, Davi agora habitava na sua própria casa. Deus tinha dado para Davi descanso dos seus inimigos ao redor. Deus avisou a Davi que ele teria um descendente que sentaria-se no trono. Deus deu a Davi poder. Em 1 Samuel capítulo 8 diz que Davi conquistou os piores inimigos, os filisteus. Sujeitou a todas as nações e reinos de seu tempo. Era poderoso. Também era um homem que tinha riquezas. Capítulo 8, ainda versos 10 e 11, diz que ele obteve riquezas das nações, ouro, prata e bronze. Era um homem rico. Era um homem de fama. Versos 10 e 13, lá do capítulo 8, diz que Davi ganhou renome. Se existisse internet naquela época, Davi estaria em todas as páginas. E aqui diz o texto, 2 vezes, em 1 Samuel 8, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E mais, o texto diz que Davi recebeu sabedoria. Que pai que não quer sabedoria? Verso 15 do capítulo 8. Ele julgava e fazia justiça a todo o povo. O texto diz mais, capítulo 9. Davi tinha bondade, diz que ele usou de bondade com Mefibosete, o filho paralítico de Saul. Então agora vamos resumir aqui. Davi é apresentado na Bíblia como modelo de fiel servo de Deus. Irmãos, capítulo 7, Davi é aquele que mostra amor a Deus.
Capítulo 8, Davi é aquele que tem apreço pelas coisas de Deus. Capítulo 9, Davi mostra amor ao próximo. Capítulo 10, ele age com justiça e misericórdia aos inimigos de Deus. Deixa a sua Bíblia agora e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Davi é apresentado aqui como protótipo ideal do Filho de Deus. Mas você sabe o que veio depois. E aqui fica a primeira lição para os pais e os avós que estão aqui me ouvindo nessa manhã. Os momentos de maior fragilidade de um homem, de um pai, ocorrem depois das grandes vitórias. É quando tudo vai bem que nós baixamos a guarda. Eu sei que nessa manhã muitos chegaram aqui e quem sabe se perguntando, o que eu posso aprender sobre família? Está tudo bem, lá em casa está tudo certo, estamos num momento bom, está tudo sob controle, pois foi exatamente, irmãos queridos, quando tudo parecia bem com Davi, que a coisa pegou o rumo que não devia pegar. O homem famoso, rico, justo, bondoso, um homem honrado, um homem que as pessoas olhavam e diziam, esse é um homem de Deus. De repente, repito, quando tudo estava bem, começa a se afastar de Deus. E sabe, o pecado é o pior vírus que existe. Porque o pecado, ele traz com ele o efeito da anestesia. Dificilmente uma pessoa que vai se afastando de Deus percebe por si mesma que está se afastando. Por isso é necessário que o Espírito venha e comece a dizer, e comece a falar. E o Espírito começou a trabalhar com Davi, mas Davi não ouviu. E você conhece a história. Davi mentiu, adulterou, assassinou. E por um ano, os filhos olhavam para Davi. E Davi fazia de conta que não tinha acontecido nada. Durante um ano, Ellen White no livro Profetas e Reis, ela diz que durante um ano, os filhos olhavam para Davi, esperavam que o rei aplicasse a lei, mas o rei não aplicou a lei a si mesmo. O rei fez de conta que não tinha acontecido nada, e você sabe o que foi necessário Deus fazer. Deus mandou Natã. Natã contou uma história para Davi, e Davi mesmo deu a sua sentença. Davi disse, o homem culpado tem que morrer, e pela cordeirinha que ele matou, ele tem que pagar 4 vezes. Davi se humilhou na presença de Deus, e Deus diz, você foi perdoado, filho, porque por mais que um homem erre, por mais que uma mulher erre, se ele se arrepender genuinamente, enquanto Jesus Cristo estiver no santuário celestial, há verdadeiro e genuíno perdão, amém? Mas acontece que as consequências, às vezes ficam. Esses filhos que olharam para o pai, esperando que o pai fizesse algo, que o pai os chamasse para conversar, que o pai dissesse para eles, filho, o pai errou, mas o pai foi perdoado, e o pai não quer que vocês errem também. Davi não fez isso. E agora nós temos o episódio do capítulo 13, e aqui nós vamos nos demorar um pouco. Capítulo 13, verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Ou seja, um irmão se apaixonou pela irmã, que era meia-irmã, irmã apenas por parte de pai. Verso 2, angustiou-se por Tamar, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa, e tinha que parecer mesmo, porque a Bíblia proíbe o incesto. Um irmão não podia se casar com o irmão não podia descobrir a nudez de um irmão. E aí aparece na história um primo.
E toda família, às vezes as famílias têm primos do coração mau, tios não consagrados. E aparece um primo aqui na história, verso 3. Tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E aqui diz o texto, lê comigo aí, Jonadab era homem o quê? Homem o quê? Muito sagaz. O termo hebraico usado aí é usado para definir a serpente, lá no capítulo 3. A serpente era sagaz e Jonadab era sagaz. Uma pessoa não consagrada. Há pessoas na família que não são consagradas. Pais e mães, o texto nos diz, é perigoso confiar os nossos filhos a pessoas não consagradas. Pessoas sagazes, ainda que sejam parentes. É perigoso confiar. E o texto diz aqui no verso 4, ele deu um conselho para Aminon. O que ele disse para Aminon? Faz de conta que você está doente. Faz de conta que você está doente. Seu pai vai perguntar por quê. E quando seu pai perguntar por quê, você diz para ele que você quer comer daqueles bolos que a sua irmã faz. E quando ela vier aqui, e ela for te servir o bolo, você pede para todo mundo sair, e aí você força ela. O primo deu um conselho diabólico para ele. E o texto diz que ele ouviu o conselho do primo. E o texto diz, lá no verso 6, diz assim, deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Verso 7, então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e lhe faça comida. Verso 8, foi Tamar à casa de seu irmão, Aminon, e ele estava deitado, tomou ela a massa, amassou, fez bolos diante dele e os cozinhou. Verso 9, virou o bolo diante dele, porém ele recusou a comer. Disse Aminon, saiam todos da minha presença, e todos se retiraram. Verso 10, então disse Aminon a Tamar, traz a comida aqui à minha câmara era o lugar de dormir, traz a comida aqui no lugar de dormir, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e levou até Aminon a câmara. Verso 11, quando lhes oferecia para que ele comesse, o que ele fez? Pegou a mão dela e disse, vem, deita-te comigo. O que diz o texto? Deita-te comigo o quê? Ele tinha consciência que ela era irmã dele? Deita-te comigo, minha irmã. Verso 12, porém ela lhe disse, olha a resposta dela. A resposta dela deixa qualquer estudioso da Bíblia assombrado. Olha só, ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Até aqui tudo certo, é claro que ele não pode fazer isso, é contrário à lei de Deus. Mas olha o que mais que ela diz, porque onde eu iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Olha só, agora pois, peço-te que fales a quem? Fales a quem? Ou seja, fala com o papai, porque ele não o quê? Não me negará. Como que o pai não vai negar? Como que um irmão querendo o que não deve com a irmã, e a irmã responde assim, fala com o papai, não me força, fala com o papai que ele vai autorizar. Ele não vai me negar para você. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu estou falando para pais e mães. Estou falando para jovens que um dia, pela graça de Deus, serão pais e mães. Prestem atenção nisso. O que essa menina está dizendo para nós aqui através do texto bíblico? Ela tinha uma noção sobre o pai, que um filho nunca deve ter sobre o pai ou a mãe. Fala com o papai que ele não vai me negar. Como não vai? Se você for para o Profetas e Reis, você vai ver o que está acontecendo aqui. Esses meninos olharam para o pai por muito tempo, esperando que o pai fizesse justiça, reconhecesse que errou, fizesse justiça e aplicasse a lei de Deus. Como o pai desobedeceu a lei,
como o pai ocultou o seu pecado, como o pai transgrediu a lei, e ficou 1 ano nessa situação, na cabeça dos filhos, os filhos podiam fazer a mesma coisa, porque o pai não ia o quê? Não ia reprovar. Será que eu estou pregando nessa manhã para homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, mas que têm flertado com os ídolos desse mundo, têm flertado com o pecado e por causa das suas próprias fraquezas, não têm aplicado a lei de Deus no seu lar, têm deixado correr frouxo, porque se sente condenado pelo seu próprio erro passado? Olha para onde essa família está indo, fala com o papai, ele não vai me negar para você. E aí o verso 14 diz assim: porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. O nome disso atualmente é o quê? Estupro. Verso 15, depois Aminon sentiu por ela grande o quê? Grande aversão. Mas espera aí, jovens, você que me ouve aqui nessa manhã, olha bem para mim aqui. 10 versículos antes, ele falou que amava ela. 10 versículos depois, ele está dizendo aqui, o termo usado na Bíblia para falar de aversão, quer dizer, ele sentiu nojo dela. Jovens que estão me ouvindo, intimidade sem compromisso é falsidade. Muitos jovens estão indo na onda da intimidade fácil, com pessoas que não querem compromisso. 10 versículos antes, eu te amo. 10 versículos depois, tira ela daqui que eu estou com nojo dessa menina. É isso que você quer para a sua vida, jovem? É isso? Não é isso que Deus sonhou para você? Intimidade sem compromisso é hipocrisia. E o texto continua dizendo, no verso 15, maior era a aversão do que sentiu por ela, do que o amor com que ele votara. Disse-lhe então Aminon, levanta-te, vai embora. Verso 16, então ela lhe disse, não meu irmão, porque maior é esta injúria me lançando fora do que a outra que você me fez. Porém ele não quis ouvir. Verso 17, chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora essa menina e fecha a porta após ela. Ou seja, ele enxotou a menina, jogou ela para fora, joga ela para fora, sai com ela daqui. Agora olha o texto, verso 18, trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta depois dela. As princesas vestiam uma roupa especial, para dizer que elas eram virgens e que eram, portanto, puras e honradas. E quando aconteceu aquilo com ela, ela tirou, ela rasgou aquelas vestes. Ela não podia mais viver uma vida de falsidade. Como ela ia se apresentar para o mundo como pura, como virgem, se ela não era mais? E ela sai dali. E o verso 18 diz assim, trazia ela, verso 19 diz assim, então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, sinal de luto, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça, e foi o que? Lê comigo aí, foi o que? Andando e o que? Clamando. Acabou os sonhos. Muitos sonhos que ela tinha não podia mais se realizar. Jovem, você que me ouve, é claro que Deus ainda tinha planos para a vida dela, mas alguns dos planos não poderiam mais se realizar. Ela sai clamando e chorando e alguém vem ao encontro dela. Verso 20 diz assim, Absalão, seu irmão por parte de pai e mãe, lhe disse, olha a pergunta dele, quando ele vem andando e ele encontra a irmã naquela situação, ela não fala nada e antes dela falar ele faz uma pergunta, e essa pergunta que é reveladora. Aqui no texto, verso 20 diz assim, Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, irmãos, ele olha para a irmã naquela situação, clamando e chorando, machucada. Ele olha para a irmã, não vê ela vestida de quê?
com a veste talar, as vestes da virgindade. Ele sabe que ela foi violentada. Ele sabe que ela está chorando. Ninguém fala para ele quem foi. Ele supõe. E ele pergunta assim: por acaso esteve Aminon, teu irmão, contigo? A pergunta que fica aqui é: com base em que ele supôs que Aminon tinha feito isso? Se você for para o Profetas e Reis, você vai entender. Os filhos todos sabiam que o irmão estava apaixonado pela irmã, que o irmão queria forçar a irmã. Mas eu pergunto, se os filhos sabiam, por que o pai não sabia? Aonde estava esse pai, que ele não sabe o que está acontecendo entre os filhos? Aonde está esse pai, que não sabe o que acontece quando os filhos brincam com os primos, quando os filhos ficam com os vizinhos, com os colegas da igreja, com os colegas de fora da igreja? Se o pai não sabia, é uma falha. Se o pai sabia e não fez nada, é pior ainda. Por acaso esteve teu irmão Aminon contigo? Lê comigo, final do verso 20. Ora, pois, minha irmã, cala-te. Ele é o quê? Ele é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Sabe o que ele quis dizer com isso aqui? A senhora White explica isso. Ele não está dizendo que é normal porque ele é irmão dele, jamais. Quando ele falou assim, cala-te porque ele é teu irmão, ele queria dizer assim, é nosso irmão, o nosso pai vai agir, o nosso pai vai ser firme, porque o problema está dentro da nossa família. Nosso pai vai tomar uma decisão firme. Lê o final do verso 20 comigo. Não se angustie, assim, lê comigo aí, assim ficou Tamar, esteve desolada, morando na casa de quem? Absalão, seu irmão. Aqui nós temos um outro problema. Por que ela foi morar na casa de Absalão? Quem é que deveria ter levado ela para casa? Quem? O pai. O pai tinha que ter castigado Aminon, disciplinado Aminon, tinha que ter exortado Absalão e tinha que ter consolado Tamar. Cadê o pai? Mas o pai é ocupado. O pai tem ocupações com as coisas da igreja daquele tempo. Tanta ocupação que não sobra tempo para a família. Eu vim aqui para dizer para você que nenhum sucesso teu, ainda que seja para a igreja, vai compensar o fracasso da tua família. O seu primeiro campo missionário é a família. Quando o Senhor voltar, a pergunta que o Senhor fará é: onde estão os filhos que o quê? Que eu te dei. Portanto, o meu sermão nessa manhã é uma pergunta a você: como vai a tua casa? Há pessoas usando o nome de Deus para justificar a ausência e os fracassos familiares, como se Deus compactuasse com isso. Irmãos queridos, o texto diz aqui que ela ficou na casa de Absalão, seu irmão, verso 21, ouvindo o rei Davi, e aí você espera que o Davi fizesse alguma coisa, lê comigo o verso 21, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, o que aconteceu? O que ele fez? Muito se lhe acendeu o quê? A ira. O pai ouve sobre aquilo que aconteceu, o que o texto diz? Fica nervoso. Muito se lhe acendeu, ficou muito nervoso. E o que mais? Só. E o que mais? Só. E o que mais, irmãos? Só. Ouviu, ficou nervoso e fez o quê? Nada. Nada. E se você for para Profetas e Reis, por que Davi não fez nada? Por que o homem que enfrenta gigantes não tem coragem de enfrentar os filhos? A senhora White explica, ele se acovardou diante das memórias dos seus pecados. Ele tinha medo, a consciência pesava por causa dos pecados passados. E ele não teve coragem de enfrentar os filhos. E eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, pai e mãe, não interessa mais o teu passado, antes de aceitar a Cristo, se depois de confessado e genuinamente arrependido e perdoado o seu pecado, não deixe de confrontar os seus filhos.
os pecados dos seus filhos, ainda que sejam os mesmos pecados que você cometeu no passado. Se você foi lavado no sangue do Cordeiro, converse com seus filhos, confronte o pecado, como alguém redimido pelo sangue do Cordeiro. Não se acovarde diante do seu passado, porque isso pode representar a perda eterna dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações. Aqui diz o verso 22, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, e nem o quê? Nem bem, porque ele odiava Aminon, por esse ter forçado a Tamar, sua irmã. O que ele sentiu pelo irmão? O que ele sentiu pelo irmão? Ódio. Agora lê comigo o verso 23. Verso 23, o que diz aí? Passados quanto tempo? 2 anos. O irmão ficou esperando o pai tomar uma providência. O que o pai fez? Nada. Quanto tempo passou? 2 anos. Como o pai não fez nada em 2 anos, o irmão, com o coração cheio de ódio, decidiu ele mesmo vingar o opróbrio da irmã. Era a época da tosquia, os filhos de Davi eram ricos, Absalão também era rico, ele tinha uma vinha e tinha ali tinha também os seus cordeiros, os seus rebanhos. Era a época da tosquia, e no final da tosquia havia uma festa para comemorar as primícias. E ele chama Davi, e ele faz um convite para o pai. Olha o convite que ele faz para o pai. Verso 24. Foi Absalão ter com o rei e disse, eis que o teu servo faz a tosquia. Eu te peço, venha o rei e os seus servidores. Para onde? Para a festa. Verso 25, o rei, porém, disse a Absalão, não, meu filho, nós não vamos todo mundo junto, para não ser pesado com você. Mas insistiu com ele Absalão, mas ele não quis ir, contudo, o abençoou Absalão. Então disse Absalão, bom, se o senhor não quer ir, verso 26, pelo menos deixa ir conosco quem? Quem? Mas espera aí, irmãos, o pai não sabe que o coração do filho está cheio de ódio pelo irmão? Aí o pai fala, não, nós não vamos todo mundo para não ser pesado. Aí ele insiste, não, mas pelo menos deixa aí o meu irmão. No mínimo, Davi deveria ter perguntado, para que você quer que seu irmão vai? Davi sabia. Hoje à tarde em casa, leia lá o Profetas e Reis. E aí o texto diz assim, verso 27. Insistindo Absalão com ele, lê comigo, verso 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e quem? O que o filho fez? O que o filho fez com o pai? Insistiu. Estou pregando nessa manhã para algum filho, algum jovem aqui, insistente, quer fazer algo de errado, e insiste com o pai, e insiste com a mãe, e o pai e a mãe, porque estão se sentindo em falta, porque não ficam em casa, não dão tempo para o filho, não dão atenção para o filho, e agora não quer ficar feio com o filho. Nós vivemos, irmãos queridos, numa sociedade, num tempo em que cada vez mais os pais dão para os filhos aquilo que eles não precisam, deixam fazer aquilo que não podem para tentar compensar a ausência de casa. Tentar compensar a ausência de casa, a ausência da família. E ele insistiu com Davi, e Davi deixou ir. O que aconteceu? Você sabe o texto. Lá no meio da festa, quando estava todo mundo embriagado, os servos de Absalão se levantaram e fizeram o que com Aminon? Mataram. E quando mataram, teve alguém que veio dar notícia para Davi. Lê comigo o verso 32. Verso 32. Mas Jonadab, quem? Quem, irmãos? Jonadab, lembra daquele primo lá? O primo que deu o conselho mau? É ele que vem dar a notícia agora para Davi. E ele chega para Davi e fala assim, não pense o rei, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei. Só morreu Aminon, porque assim já revelava as feições de Absalão. O primo chega para Davi e fala assim, não rei, não fica assim não, só morreu um. Como se adiantasse você dizer para um pai, para uma mãe, que só morreu um filho. A dor é intensa, a dor é terrível, porque nesse momento passa um filme na mente do pai e da mãe.
O que eu deveria ter feito para a salvação do meu filho que eu não fiz? O que eu podia ter feito que eu não fiz para evitar que isso acontecesse? Mas veja, o texto está dizendo para você, cuidado a quem você confia, a amizade dos seus filhos. O mesmo indivíduo que deu o conselho mal para Amnon, é aquele que vem agora informar que Amnon morreu. E possivelmente, muito possivelmente, morreu longe de Deus. Cuidado com os amigos dos seus filhos. Isso é responsabilidade tua, pai, tua, mãe. E se eu estiver pregando nessa manhã, para avós e avós que sabem que precisam atuar como pais e mães para os seus netos, isso vale para você também. Devido ao avançar da hora, nós precisamos caminhar aqui, e o texto diz que ele esperou por um tempo. Leia comigo agora o verso 36 diz, o rei, final do verso 36, o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Verso 37, Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Verso 38, onde ele esteve por quanto tempo? 3 anos. Para onde o menino fugiu? Ele mata o irmão e ele foge para onde? Ele foge para a casa do avô. Sabe quem que era Talmai, rei de Gesur? Talmai era pai de Maaca, que era a mãe de quem? Que era a mãe de Absalão. E o pai dela, que era o rei de Gesur, Talmai, era meio brigado com Davi. Por quê? Porque depois que Davi desposou a filha dele, Davi desposou outras mulheres e a filha dele ficou meio de escanteio. Então o sogro tinha uma certa chateação com Davi. E para onde é que Absalão foge? Para a casa do avô. Porque os filhos se juntam àqueles que não gostam de seus pais para implicar, para provocar os seus pais quando estão em condição de rebeldia. Mas o texto diz mais, quanto tempo ele ficou ali? 3 anos. E Davi não foi atrás, Davi não falou nada. Aí sabe o que ele fez? Absalão fez um trato com Joabe. Quem que era Joabe? Entra na história um outro indivíduo chamado Joabe. Joabe era o general de Davi, o principal dos generais de Davi. Joabe Davi muitas vezes deixou os filhos sobre os cuidados de quem? De Joabe. É muito comum, né? Pai e mãe muito ocupado, é muito comum deixar os filhos sobre os cuidados de terceiros. Cuidado. Joabe cuidou desses meninos por muito tempo. E agora Absalão manda um recado para Joabe, e Joabe faz todo um circo, chama uma mulher, manda a mulher se vestir de luto, e fala para a mulher assim, entra lá, vou marcar uma audiência com o rei, você fala para o rei que você é viúva, que você teve 2 filhos, que um filho brigou com o outro e matou, e agora os parentes estão querendo pegar o filho que sobreviveu e matar também, para vingar o que morreu. O rei vai ficar com pena de você, e aí você fala para o rei, rei, mas você tem tanta pena de mim, e não tem pena do seu próprio filho que está longe? A mulher entrou e fez igualzinho Joabe mandou. Quando Davi olhou aquele negócio, Davi desconfiou e falou assim, vou te perguntar uma coisa, minha irmã, por acaso foi Joabe que fez isso com você, falou isso para você? E a mulher falou, sim, rei, foi ele, mas ele fez isso para o senhor pensar no seu filho que está longe. Aí o que Davi faz? Davi autoriza a volta do filho para onde? Para Jerusalém. Vê comigo aí, capítulo 14, verso 23. Perdão, capítulo 14, verso 21. Então o rei disse a Joabe, atendi ao seu quê? Pedido. Vai, pois, e traz quem, irmãos? O jovem Absalão. Aí o verso 23, levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Verso 24, disse o rei, olha lá, o que você esperava que acontecesse aqui agora? Quanto tempo já se passou desde que Amnon estuprou a irmã? 5 anos. 2 anos o irmão ficou esperando a atitude do pai, o pai não agiu. Mais 3 anos ele ficou lá no avô, 5 anos. O
que o filho esperava agora? Bom, meu pai está me chamando de volta. Meu pai vai me colocar na frente dele. Meu pai vai lavar a roupa suja. Meu pai vai colocar os pingos nos is. Nós vamos nos abraçar e vamos tentar corrigir o rumo. Olha o que Davi faz. Verso 24. Disse o rei, que ele vá para a sua casa e que ele não o quê? Não o quê, irmãos? Não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face de quem? Do rei. É para isso que ele mandou chamar o filho? Que ele quer voltar? Então que ele volte, mas ele não vai me ver. Não vai me ver. Aí se você olhar para o texto informa que nasceram filhos para Absalão. E olha o que um coração magoado faz, ó. Olha o que um coração magoado faz. Verso 27. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era o quê? O nome era o quê? E essa mulher era formosa à vista. O termo formosa aqui é o mesmo termo usado para outra Tamar, aquela que foi estuprada. Ou seja, a menininha, filha dele, nasce e ele coloca o nome dela de quê? Tamar. Alguém iria dizer para o rei, você tem 3 netinhos. E uma netinha. E a netinha se chama o quê? Tamar. E o rei iria ligar as coisas. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está provocando o pai para dizer assim, ó, você não foi o sacerdote lá de casa para cuidar da tua palmeira. Eu vou cuidar da minha. Provocação. Nós estamos diante de um indivíduo rebelde. Ao colocar o comportamento de Absalão aqui, jovens, a Bíblia não está endossando o comportamento dele. Os erros do pai e da mãe não justificam a rebeldia de um filho. Isso precisa ficar bem claro. Provocação. Verso 28. Lê comigo aí, vamos caminhando para o final. Verso 28. Quanto tempo Absalão ficou ali? Tendo ficado Absalão ali, quanto tempo? 2 anos, sem ver o quê? A face do rei. Olha aqui para mim agora. Ele ficou quanto tempo? 2. Quanto tempo ele já tinha esperado pela reconciliação com o pai? 5, mais 2, agora foi quanto? 7. Eu pergunto para os pais e as mães que estão aqui me ouvindo nessa manhã. Irmãos queridos, 7 anos não é tempo suficiente para resolver um problema de família? Por que então a gente arrasta por mais tempo, arriscando a salvação da nossa casa? 2 anos se passaram. E Davi nada. Sabe o que Absalão fez? Era um menino mimado. Ele mandou chamar Joabe. Joabe não veio. Mandou chamar de novo. Joabe sabia o que ele queria. Falou assim, não vou não. Não vou ficar no meio desse negócio de novo não. Sabe o que ele fez? A fazenda dele era do lado da fazenda de quem? De Joabe. E na fazenda de Joabe, a cevada estava na hora de colher. E cevada parece trigo, né? Fica sequinho. Sabe o que ele fez? Você não vem não? Ele pegou umas raposas, colocou fogo no rabo delas e soltou elas no meio do quê? Da plantação de cevada. A cevada do homem queimou todinha a fazenda dele. Ele veio doido e o texto diz que ele pergunta para Absalão assim, o que é isso que você fez? E olha o atrevimento desse jovem. Lê comigo aqui o verso 32. Respondeu Absalão a Joabe, eu mandei te chamar dizendo o quê? Dizendo o quê? Vem cá, para que eu te envie ao rei. Ou seja, eu mandei você vir, e você não veio. Por isso eu pus fogo na tua propriedade. Um menino que? Mimado, atrevido, impetuoso. Jovens, não vale a pena desonrar os mais velhos, desonrar os pais. Não vale a pena. Isso é maldição para a vida da pessoa. E aí o texto diz assim, para que eu te envie ao rei, verso 32, para dizer para o meu pai assim, para que eu vim de Jesus? Melhor seria se o Senhor tivesse me deixado lá. Agora, pois, eu quero ver o quê? A face do rei. E se tiver em mim alguma culpa, que ele me mate. Ora, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo transferir para o pai a culpa do erro de quem? Dele. Jovens, olhem bem para mim agora. Ainda que o seu pai e a sua mãe sejam culpados de pecado, isso não justifica e não desculpa o teu próprio pecado.
Os pais influenciam, e muito, mas o que define o destino de uma pessoa é a sua disposição em aceitar o chamado de Deus, a obra da graça de Deus por meio do Espírito Santo na sua vida. Eu conheço homens e mulheres que vieram de famílias que não valiam nada, famílias tortas, que bebiam, que usavam drogas, que se prostituíam, mas eles ouviram o chamado de Deus e foram como pérolas em meio à lama, foram como lírios no meio do brejo, encontrados pelo Espírito Santo, puderam perfumar e hoje abençoam o povo de Deus e a obra de Deus. Não é desculpa o passado dos nossos pais para as decisões que nós tomamos, influencia, mas não determina. E aqui o texto diz: chama meu pai e fala para ele, se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Verso 33, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou. Finalmente o rei concorda em receber o filho. O filho entra, e quando o filho entra, o rei está lá todo imponente, no seu lugar, não se move. O filho vai na direção dele, e num minuto daqueles raros minutos de humildade, o filho o quê? O texto diz aí, o filho se prostra, se inclina com o rosto em terra. Essa atitude aqui na Bíblia significa humilhação. O filho se humilha diante do pai. E o que o pai faz? Lê comigo aí. Diante do rei. O que o rei fez? O que o rei fez? Beijou. E eu já falei no início, beijo sem intimidade é hipocrisia. Davi beijou, só que o filho não precisava de beijo, o filho precisava aqui de diálogo, o filho precisava aqui de conversa, de restauração, o filho precisava aqui de confronto, de conforto, mas ele beija o filho e manda o filho embora. Pais e mães que me ouvem nessa manhã, por misericórdia, que o Espírito Santo nos devolva a sensibilidade nessa manhã. Nossos jovens na família, em casa, na igreja, eles precisam de diálogo, orientação. E aí o verso 15 diz assim, resultado disso. Como é que começa o teu, capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1, como é que começa na sua Bíblia? Como é que começa na sua Bíblia? Depois disso o quê? Depois do pai receber o filho e não fazer as pazes com ele, não se reconciliar com ele, o que o filho fez? O filho foi para a porta da cidade, todos os dias. E aí você pergunta para mim, pastor, por que ele foi para a porta? Porque a porta era o lugar onde o rei julgava as causas que eram trazidas para ele. Vamos ler juntos o que aconteceu? Verso 3, levantando-se Absalão de manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha uma demanda para vir ao rei e a juízo, o chamava Absalão até si e lhe dizia, de que cidade você é? E ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Verso 3, então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte de quem? Da parte de quem? Do rei. Presta atenção aqui, irmãos. Tinha rei em Israel ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas quando as pessoas vinham querendo falar com o rei, para o rei julgar, o filho olhava para as pessoas nos olhos e falava assim, não leva não, porque ele não é justo. Ele não foi capaz de julgar com justiça as coisas que aconteceram na sua própria o quê? Na sua própria o quê? Na sua própria casa. E o que diz que aconteceu aí? Verso 3, então Absalão dizia, verso 4, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém chegava para inclinar-se diante dele, o que ele fazia? Estendia a mão, pegava e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Lê comigo aí o final do verso 6. E assim, o que acontecia? Furtava o coração dos homens de Israel. Verso 7. Quanto tempo durou isso? Quanto tempo durou isso, irmãos? 4 anos. Faz a conta comigo. Nós tínhamos 7 mais 4. Quanto tempo passou?
Eu pergunto para você nessa manhã, 11 anos é tempo suficiente para um homem resolver, para um homem e uma mulher resolverem as coisas que tem que resolver para tentar deixar o Espírito Santo agir e trabalhar com a sua família? Deveria ser. Resultado disso, e eu termino aqui. Absalão ficava lá na porta. O texto diz no verso 1 que ele tinha 50 soldados, 50 homens que o seguiam. No final de 4 anos fazendo isso, o texto diz que ele tinha 200 homens. 200 guerreiros que acreditavam nele, que o pai dele não era um juiz justo. Porque quando o pai não faz a tarefa de casa, como sacerdote da casa, os filhos vão ter uma ideia equivocada de quem é Deus. E os filhos vão arrebanhar os irmãos para ficar contra o próprio pai. Eu termino lembrando você de como as coisas terminaram. Absalão vem para Jerusalém com seus soldados, e quando ele vai chegando, o que o rei faz? Lê comigo aí o capítulo 15, verso 14. Capítulo 15, verso 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de quem? De Absalão. De quem que o rei estava fugindo? Do filho? Você acha que é do filho? Na sua casa hoje à tarde, abra o livro Patriarcas e Profetas e lê esse capítulo que fala sobre isso aqui. O rei estava fugindo da sua própria o quê? Consciência. O seu passado martirizava. E não precisava ser assim. Eu vim aqui para dizer para você nessa manhã, pai e mãe, e aqui eu vou deixando o meu apelo a você. O que nós aprendemos dessa história? Nós aprendemos algumas lições preciosas. Primeira lição: os momentos de maior fragilidade de um ser humano acontece quando tudo vai. Cuidado então. Cuidado. Segunda lição: não se deve subestimar o pecado, a sua gravidade, as suas consequências. Decidir não lutar contra o pecado é o começo de uma grande derrota. Lição número 3. Viver em pecado. Com o pecado não pode haver final feliz. Viver em pecado não pode haver final feliz. Se você está vivendo em pecado e aparentemente está tudo bem, consulte sua consciência, não se engane. As coisas ainda não estão resolvidas. E talvez você esteja perdoado, mas você ainda precisa conversar com seus filhos. Quem sabe você precisa sair daqui nessa manhã, chegar em casa e pedir perdão para a tua família. Pedir perdão por algo que aconteceu e você ainda não olhou nos olhos dos teus filhos e não resolveu isso. Ou quem sabe os filhos que estão me ouvindo aqui precisam chegar em casa hoje, olhar no olho da mãe, da avó, do pai, do avô e pedir perdão, vô, perdão, pai. Número 4, há perdão para todos os pecados arrependidos e confessados, mas o perdão não nos isenta das consequências. O pecado precisa ser resolvido de acordo com a sua repercussão. Quinta lição. Pais e mães, ensinemos por preceito e por exemplo, ou estaremos ensinando a hipocrisia. Nunca adiemos a restauração de nossos erros. Isso pode ser fatal para a nossa família. O arrependimento e a mudança de vida não nos dá o direito de fazer de conta que não aconteceu nada. Fale com seus filhos. Filhos, olhem para mim agora. Eu apelo ao coração de vocês pela autoridade da palavra de Deus. Os erros dos nossos pais não nos dão o direito de desonrá-los, de desobedecê-los e de sermos rebeldes. Pai é pai, mãe é mãe, e nós filhos devemos respeitá-los apesar dos erros do pai e da mãe. Irmãos queridos, sexta e penúltima lição: o amor não pode ser terceirizado. Davi deu tudo para os filhos, menos ele mesmo. Eu vou repetir: Davi deu
tudo para os filhos, menos ele mesmo. Será que eu não estou pregando nessa manhã para filhos que estão aqui, que têm tudo dos pais, menos os próprios pais? Será que eu não estou pregando para homens e mulheres que têm dado tudo que os filhos precisam, os netos precisam, menos atenção, tempo? Lembre-se, quem matou Absalão foi Joabe. Eu vou repetir, a Bíblia diz que Absalão foi traspassado, foi morto. Quem matou Absalão foi quem? Joabe. Sabe quem foi Joabe? Joabe foi aquele que Davi pediu para cuidar de Absalão muitas vezes. Foi ele que o matou. Mas é lógico, foi Absalão quem escolheu o seu próprio fim. Eu quero terminar isso aqui fazendo um apelo aos jovens. Jovens, sabe o que Absalão fez para ele? Irmãos, tenham um pouquinho de paciência, eu preciso de 1 minuto com os jovens aqui, com os jovens que me assistem nesse momento. Jovens, abra sua Bíblia aí no capítulo 18 comigo. Capítulo 18, verso 18. Capítulo 18, verso 18. Isso aqui é algo que me impressionou, irmãos. Capítulo 18, verso 18 diz assim: ora, Absalão, quando ainda vivia, fez o quê? Levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome para aquela coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Sabe o que Absalão fez? Absalão queria deixar o seu nome na história, mandou fazer uma sepultura muito bonita no Vale dos Reis. Todas as pessoas que passassem olhariam para aquela sepultura e se lembrariam de quem? De Absalão. Ele tinha sonhos, mas o problema foram as suas escolhas. Sabe como é que ele terminou? Lê o verso anterior, verso 17. Levaram Absalão, lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Qual era o sonho daquele menino? Enquanto era menino, ser alguém honroso, ser alguém que deixaria o seu nome na história. Mas como é que ele termina? Ele termina de forma desonrosa. Quem estuda Antigo Testamento sabe, uma das formas de se humilhar a memória de alguém era amontoar pedra sobre a cova dele. Absalão termina desonrado. Era para ser sepultado no alto, foi para o fundo do vale. Era para as pessoas ser honrado com um monumento, foi desonrado com um monte de pedras. Eu pergunto para você nessa manhã, jovem que me assiste, jovem que me ouve, é esse o futuro que você quer para você? Se não é esse, honre o seu pai e a sua mãe. E mães, eu tenho um recado para vocês também. Eu pergunto, aonde estavam essas mães que não aparecem na história? Você lê do capítulo 8 até o 19, 10 capítulos, e não aparece nenhuma mãe. Nós vivemos numa época em que as mães estão abrindo mão da sua tarefa como educadoras para ganhar sucesso profissional. As mães já não aparecem aqui. Que Deus tenha misericórdia do seu povo nessa manhã. Que os pais que estão me ouvindo, os avós, sejam de fato sacerdotes do seu lar. Que as mães que me ouviram assumam o seu papel como educadoras. E que os filhos que me ouviram nessa manhã tenham no seu coração o desejo sincero de honrar o seu pai e a sua mãe, ainda que eles tenham cometido algum erro no passado. E que todos nós juntos, inclusive nós pastores, sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu faço um apelo a você, não quer você nessa manhã pedir a Deus, nós vamos cantar juntos o hino Tal Qual Estou. E eu quero fazer um apelo a você. Eu não posso terminar esse momento sem fazer um apelo. Uma mensagem tão profunda como essa não pode ser apenas para informar a mente. Essa mensagem tem que queimar o coração. Ela tem que falar comigo e com você. E se essa mensagem falou com você em algum momento, eu convido você para cantar comigo essa oração. E pedir ao Senhor que unja a sua vida, unja a sua família,
que você possa endireitar os teus caminhos, para que quando o Senhor voltar, eu e você, possamos dizer, como diz Isaías 25, Senhor, aqui estou eu, e aqueles a quem me deste. Eis o nosso Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação, nos alegramos e nos exultamos. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé, e vamos cantar juntos, tal qual estou. Uma certa ocasião, terminando esse mesmo sermão, uma jovem me procurou à porta, disse assim: pastor, se Davi errou, e feio, e se Absalão errou, e feio, que diferença eles têm então? Eu disse para ela: foram dois grandes pecadores, mas a Bíblia diz que Davi aceitou ser lavado no sangue de Jesus, e por isso ele foi chamado mais tarde de um homem segundo o coração de Deus. Esse é o poder do sangue de Cristo. O sangue de Cristo pode restaurar a minha vida e a sua vida, pode nos perdoar os erros do passado, nos dar convicção de salvação agora, enquanto estivermos com Ele, pode nos vindicar no seu santo e magnífico trono, no santuário celestial, nos levar a salvo para as mansões eternas. Infelizmente, quando você e eu chegarmos no céu, Absalão não estará lá, mas Davi estará. E qual foi o passaporte? Qual foi a diferença se os dois erraram então? Davi aceitou ser lavado no sangue de Jesus. Que o sangue de Cristo seja sobre a sua vida e a sua família nessa manhã. Curve a sua fronte, receba a bênção pastoral. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e sua família levante o seu santo rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.